E eu aqui quero trazer uma palavra. Terça-feira eu falei sobre talentos. Que os talentos que Deus muitas vezes nos dá, e às vezes a gente consegue fazer algo multiplicar, mas do mesmo jeito nós conseguimos enterrar e não fazer aquilo prosperar. E hoje eu quero falar sobre chamado. Eu quero falar algo sobre o chamado que nós temos, eu e você. Porque a palavra de Deus fala que Ele nos escolheu num ventre da nossa mãe. Ele nos escolheu quando nós estávamos no ventre da nossa mãe. Ele já tinha nos escolhido. Então, toda vez que nós aceitamos a Jesus e colocamos a nossa vida diante do Senhor, nós temos um chamado. Nós temos algo que Deus preparou para a gente. Nós temos o extraordinário para que Deus possa executar. Mas primeiramente, nós precisamos aceitar. Deus já tinha nos escolhido no ventre da nossa mãe, em Jeremias 1:5. Antes do ventre eu escolhi, antes de você nascer, eu o separei e designei profetas às nações. Todos nós podemos profetizar. Todos nós somos boca de Deus. Todos nós podemos profetizar coisas boas. Da nossa boca vai sair coisas boas. Da nossa boca é um rio de águas viva. Então aquilo que nós profetizamos, aquilo que nós colocamos diante de Deus, nós colocamos debaixo da sua destra fiel, é o que vai acontecer. É o que vai acontecer. E a gente precisa entender que nós somos escolhidos do Senhor. Nós somos separados. Nós somos separados. Em Romanos 1 e 2 diz assim: não tão rápido aí hoje. Paulo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, a qual fui prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas de escritura sagrada. Então é como eu estou falando, que nossa boca tem de ser profetizado coisas boas. Na nossa boca nós precisamos fazer assim. A gente diz muitas vezes, eu já falei muitas vezes isso, eu não sou capaz. Então, se eu estou falando que eu não sou capaz, o que vai acontecer? Eu não vou me capacitar, porque eu não vou buscar aquilo dali que nem eu acredito que é para mim. E a primeira pessoa que tem de acreditar em nós, somos nós mesmos. Eu acredito no Mário. Eu acredito que o Mário é capaz. Eu acredito que o Mário vai conseguir. Então você precisa profetizar primeiramente para você mesmo. Porque quando você fala que não consegue, você nunca vai conseguir. Você já está desistindo antes de tentar. E o chamado, você precisa entender que existe um chamado para a sua vida. E o inimigo, ele está plenamente a tirar essa semente que Deus plantou na sua vida, para colocar uma semente mal, uma semente que vai te dizer: eu não consigo, eu não tenho chamada, Deus não gosta de mim, Deus não vai conseguir, eu não vou conseguir, porque Deus não fez aquilo. Aquilo dali é para a vida do fulano, não é para a minha vida. Não, meus amados, isso é para a minha e para a sua vida também. É para a minha e para a sua vida também.
Amém, igreja? Creia nisso, gente. Creia, não fique achando que você não tem um chamado. Você tem um chamado. Você precisa só saber qual é o seu chamado. Você precisa se identificar. Tem várias pessoas na Bíblia que fez chamados específicos. Teve chamados específicos. Moisés, que foi chamado especialmente para tirar o povo da escravidão. Ele teve um chamado, ele foi designado para que vai lá e tira o povo. E ele acreditou no seu chamado. Você precisa acreditar no seu chamado. Josué, que foi escolhido para liderar o povo de Israel em direção à terra prometida. Você acredita que você foi escolhido para conduzir um povo? Você acredita mesmo isso? Você acredita que Deus te levantou como cabeça para conduzir algo? E você tem feito isso? É a pergunta. Se você crê, então você precisa executar. Não adianta só crer. Eu creio que Jesus me levantou. Legal, bacana. Eu também creio. Se você não crê, eu creio por mim e por você. Mas você precisa executar e acreditar. Samuel, que foi usado para o último grande juiz não hebraico e ajudar o povo a escolher o primeiro rei da sua história. Você crê mesmo? Jonas, que foi chamado para pregar a um povo estranho, aliança de Deus, o povo de Nínive. Timóteo, que foi chamado para trabalhar no Evangelho. Paulo, que foi chamado pelo Senhor para pregar, abrir igrejas. Então você acredita no seu chamado? Você sabe qual é o seu chamado? Você já ouviu a voz de Deus? Você já perguntou de Deus qual é o meu chamado? Porque a gente precisa primeiramente acreditar em nós mesmos. Nós precisamos acreditar que nós somos capazes. Nós precisamos fazer a diferença. A gente precisa acreditar nas Escrituras, mas não só acreditar. Nós precisamos executar o que tem dentro dela para nossas vidas. Quem crê aqui que foi escolhido do Senhor? Você é um separado do Senhor. Se Ele já te escolheu no ventre da tua mãe, Ele preparou esse momento para mim e para todos que estão aqui, para todos que estão aqui. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe que esse povo que está aqui é que foi preparado para ouvir essa palavra. E a gente sabe muito bem quando nós estamos no caminho certo do Senhor. Não tem mágica. Você consegue identificar muito fácil. Muito fácil. É quando o inimigo se levanta contra ti. Quando o inimigo se levanta contra ti é porque tu está abalando o inferno. Quando está tudo bem, quando não tem nada, quando não está tudo tranquilo, está mil maravilha, está tudo tranquilo, você não está abalando o inferno. Você não está tirando pessoas do inferno. Você está entrando numa mesmice. Você está deixando, está igual o Zeca Pagodinho, deixa a vida vir levar. E Deus não quer isso para a gente. Deus, Ele quer que nós façamos a diferença. É o que a palavra de Deus diz, que nós vamos fazer a diferença para aqueles que servem e o que não serve. Mas para isso nós acreditamos no nosso chamado. Nós acreditamos que Deus nos levantou para ser cabeça.
Jesus já preparou tudo para nós, só precisamos fazer a nossa parte. Você tem feito a sua parte? A pergunta é essa, pergunte para você mesmo. Você tem feito a sua parte? Ah, eu não tenho tempo para isso. Então você não acredita no seu chamado. Porque quando você acredita no seu chamado, você arranja tempo para fazer a obra do Senhor. Quando você acredita que você é capaz, você arranja tempo para fazer o sobrenatural. Ah, mas eu já peguei tanta lapada na cara, eu já peguei tanto não. O não faz parte do processo. O não faz parte. O não te leva a melhorar. A lapada na cara serve para te aprender. Muitas vezes a gente não aprende com a primeira nem com a segunda, a gente só vai aprender com a terceira ou quarta. Mas a gente aprende que nós precisamos melhorar cada vez mais. Nós aprendemos que Deus, Ele é o dono da nossa vida. Ele vai fazer o sobrenatural para aqueles que serve Ele, aquele que te buscam Ele. Quinta-feira eu falei do servo bom e fiel, mas eu também falei do servo negligente. E o servo negligente nos deixa paralisado. Nós ficamos paralisados com algo na nossa vida que Deus entregou na nossa mão e a gente fica o quê? Será? Isso não é para mim. Isso não é para mim. É sim, meu amado, é para você. A Bíblia está cheia de promessas para mim e para a sua vida. A Bíblia está cheia de coisas para nos abençoar. Ela também fala que tereis aflições, que nós vamos ter o dia mau. Então esteja preparado para o dia mau. Esteja preparado para as aflições. Como eu falei ainda agora, se você está abalando o inferno, é porque você está no lugar certo. Quando o inimigo se levanta contra a tua vida, é porque tu está no lugar certo, tu está no caminho certo. Quando está tudo bem, você está dentro de um tonel de dejetos que não é muito cheiroso e você está acomodado. É muito fácil você ver os defeitos dos outros, porque você não tem muitas vezes coragem de se arriscar naquilo que Deus te preparou, naquilo que Deus te levantou. É fácil fazer a igreja? Não, não é fácil. Eu poderia muito bem, uma hora dessa, ou estar congregando em outro lugar, sentadinho, do jeito que vocês estão aqui, ouvindo, e estando quieto. Para mim estava bom demais. Só que eu entendo o que Deus me levantou. Deus me levantou não para ser cauda, para ser cabeça. Deus me levantou para conduzir um povo. Deus me levantou para levar pessoas ao extraordinário. Deus me levantou para fazer a diferença. Deus me levantou para fazer o sobrenatural para Ele. Então creia que isso daí não é só para mim, é para você também. Agora os desafios da vida, os desafios de fazer mais e mais para o Senhor, depende de mim e de você. A partir do momento que você olhar para o homem, você vai estar paralisado. Não olhe para mim,
Olhe para Cristo. Olhe para Cristo. Eu sou falha. Eu tenho muitas falhas. Eu tenho muito a que melhorar. Eu tenho muito o que aprender. Mas quando nós olhamos para Cristo, isso daí a gente nem vê. A gente nem vê, passa despercebida. Porque como foi cantado ainda agora aqui, fazia muito tempo que eu não ouvia esse louvor. O nosso general é Cristo. É a cara da presbiteriana esse louvor. Fazia muito tempo, né, filha, que ninguém ouvia esse louvor. É a cara da presbiteriana. Parece que toda vez que eu entrava na presbiteriana tocava esse louvor. E é lindo ele. E a gente precisa crer nisso, que o nosso general é Cristo. É Ele que nos dá. Ele tem um poder de transformar. Essa obra aqui não é minha nem da pastora Kelly. Essa obra aqui é do Senhor. Só que precisa de uma pessoa para conduzir. E Ele nos levantou para isso. E eu creio também. Nós estamos apenas engateando. Mas eu creio que nós vamos voar. Nós cremos que nós vamos chegar a passos largos. Nós vamos alcançar pessoas que a gente nem imagina. Nós vamos alcançar ministério que a gente nem imagina que vai acontecer. É como está ali no versículo, acho que é 1 Coríntios 2:9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem daqueles que amam e creem. Então Deus está preparado para fazer isso. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos nos levantar como atalaia. Nós precisamos nos levantar como os guerreiros. Nós precisamos nos levantar como um guerreiro que não desiste. Em Efésios 4, de 2 a 7, seja completamente humilde e dócil, seja paciente, suporta um aos outros com amor. É difícil suportar o outro, não é verdade? Muitas vezes. Quem falar que não é, me perdoe, meu irmão, você está enganado. É difícil, tem pessoas que é difícil, mas o amor supera qualquer coisa. Faça todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual você for chamado. E há um só Senhor, há uma só fé, um só batismo, há um só Deus e Pai de todos, que todos, sobre todos, por meio de todos e em todos, e a cada um de nós foi concedido a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Cara, isso é lindo. Olha o que ele diz aqui: há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados, em um só. Há um só Senhor. Existe dois senhores. Você pode servir a dois senhores. Então por que você ouve a voz do bichinho lá? Aquele bicho feio lá. Você precisa ouvir a voz do seu Senhor. Você precisa saber, conhecer a voz do seu Senhor. Porque o Satanás ele vai colocar a semente da discórdia, a semente da separação, a semente dali para você não acreditar em você, no seu potencial. E um só Deus, um Pai de todos, que sobre todos, por meio de todos e em todos. Ele está falando aqui em alguns? Não, ele está falando aqui que é em todos. A gente precisa entender que nós somos um só corpo. Eu sou a igreja, você é a igreja do Senhor. Você precisa ser visto como a igreja do Senhor.
independente das nossas posições, não interessa se eu sou pastor, se ele é levita, se o outro é profeta, se o outro é evangelista, se o outro é apóstolo, não interessa. O que interessa é que nós somos um só corpo. Um só corpo. Isso aqui, ó, pastor, é meramente um título. Mas eu tenho o mesmo defeito, quando eu digo o mesmo defeito, modo configurativo que você tem. Eu tenho um defeito como você tem. Nós somos a igreja do Senhor. E olha que interessante aqui. Em Efésios 4, do 11 ao 15. Efésios 4, do 11 ao 15. E ele designou alguns para os apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista e outros para os pastores e mestre, com a fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancem a unidade da fé e com o conhecimento do Filho de Deus, e chegarmos à maturidade, atingindo a medida de plenitude de Cristo. O propósito é que não sejam mais como crianças, levando de um lado para o outro pela onda, nem jogada para cá e para lá, por todo vento que doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Antes, segundo da vontade e em amor, crescemos em todos naqueles que a cabeça de Cristo. Olha que interessante que ele diz aqui. Ele designou alguns para os apóstolos, outros para profeta, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com a fim de preparar os santos. Quem é santo aqui? Eu sou, gente. Santo é separado. Eu sou santo. Se você não é, começa a ser, tá? Por favor. Santo é separado, tá? Para a obra do ministério, para o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancem a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e chegar à maturidade. Um ponto aí, bem complicado, bem complicado. Maturidade. A maturidade, ela te leva a conhecimento. O conhecimento, ele te leva a lugares mais altos. Quando você chega em maturidade, você tem uma maturidade de lidar com algumas situações, você vai subindo de patamar. Você vai tendo algo sobrenatural. Mas a partir do momento que você não tem a maturidade de lidar, você vai ficando. A maioria aqui sabe que eu sou meio 360, eu não sou 220, sou 360. E antigamente eu pegava o cara, se eu soubesse que o dono me falou alguma coisa de mim, eu ia resolver com ele na hora. Eu não deixava aquilo para depois. Será que eu estaria tendo a maturidade de analisar o que estava acontecendo? Não. Eu não estaria. Eu não estou tendo essa maturidade. Eu não estou tendo essa maturidade para que você possa chegar a patamares. Hoje não. Eu procuro pensar. Eu procuro analisar. Eu respiro uma. Eu respiro duas. Eu respiro três. Seja bem-vindo, meu amado. Fica à vontade aí. E a gente fica achando assim, cara,
vontade é outra. A vontade de fazer é outra coisa. Não é isso daí, não. E eu fico assim, eu me mordendo, eu pego a língua, eu morro, eu tranco, porque a vontade era de fazer de outro jeito. Mas a maturidade está me dando esse tipo de comportamento. E a gente precisa ter o comportamento não só com os problemas. A gente precisa ter o comportamento para ter a solução. Para ter a solução. Essa semana nós tivemos um problema grave na empresa. Um cliente que nós fizemos um serviço há 11 meses atrás, chegou na empresa na terça-feira lá e queria falar com o dono. Eu estava na minha sala, a Rose, que trabalha conosco, chegou lá e disse: Mário, tem um casal aí querendo falar com você. Eu disse: o que foi que aconteceu? O negócio está feio. Eu disse: que foi? Caiu o balcão dele. Caiu. Desabou a bancada, desabou o armário. A máquina de café, era uma cafeteria, a máquina de café caiu no chão, o forno caiu no chão, as louças da cafeteria quebraram todas. Você olhava, eu 30 anos trabalhando com granito, nunca tinha visto aquilo. Nunca. Fiquei assim, eles entraram, eu atendi ele disse: eu queria que você fosse lá. Um casal bem tranquilo, a mulher com 5 meses de grávida, chorando. E eu disse: misericórdia, agora eu estou na roça. Estou na roça, porque o armário, bancada, a cafeteria, tudo a gente compra outro. Agora a senhora estava grávida. Eu disse: não vou agora lá com você. Me levantei, peguei nossos acessórios agora, que é a máscara, né? Me levantei, entrei dentro do carro e fui embora para ela, pertinho da empresa. Resumindo, cheguei lá e disse assim: não se preocupe, nós vamos resolver. Nós vamos resolver. O cara disse: você vai resolver? Eu disse: vou. Eu disse assim: me dê no máximo em 40 minutos, 1 hora, que vai ter uma equipe aqui dentro dessa cafeteria. Só o tempo de reunir todo mundo, onde está o povo aí na rua, que eu vou botar todo mundo aqui. E assim eu fiz. Chegou, liguei para um, liguei para outro: vem para cá, larga aí, vem para cá, pega o carro, vem para cá. Ó, vai todo mundo para lá. Limpa tudo. Tirou tudo, corta do balcão, faz outra coisa. Resumindo, nós saímos de lá 9 horas da noite. O balcão estava no local, o armário não estava, porque não dependia de mim. O forno que tinha quebrado custava R$ 2.800, só o forno. R$ 2.800. Eu consegui, a da Tramontina, eu não estava conseguindo encontrar a da Tramontina, encontrei um cônsul, ele aceitou, fui lá na Bemol, 1.400, consegui já diminuir R$ 1.400 do valor. Resumindo, 9 horas da noite, a cafeteria estava funcionando. Porque eu foquei na solução, eu não foquei no problema. Porque eu poderia muito bem questionar, porque o peso que tinha em cima do armário era muito além do que era suportável. Porque em cima do armário tinha a máquina de café, grande, a máquina de café dele, um forno, que não é para estar ali, é para estar encaixado dentro de um modulado, tinha para mais de 50 xícaras em cima, que xícara a gente sabe que pesa, copos, liquidificador, batedeira, um monte de coisa. Eu poderia muito bem questionar com ele e sair empurrando com ele na barriga, mas eu foquei no problema, porque Deus nos deu a maturidade. E assim é nós dentro da igreja, nós precisamos ter a maturidade dentro da igreja, para que a gente possa fazer o sobrenatural. Deus, ele está prontamente a nos abençoar. Agora nós precisamos entender o nosso chamado. Nós precisamos entender que Deus nos entrega a dádiva nas nossas mãos. Deus, ele nos entrega a dádiva nas nossas mãos. Então cuide da sua dádiva, o que Deus lhe entregou. Cuide daquilo, de todos os chamados que Deus te deu.
Deus, Ele quer fazer o sobrenatural na minha e na sua vida. E eu quero falar aqui, coisa aqui que ele fala aqui no 11, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E eu quero falar aqui um pouco sobre o apóstolo. Apóstolo, a pessoa que enviada para abrir ministério. O apóstolo Paulo, ele foi enviado, ele foi abrindo igrejas e igrejas, locais e locais. Agora, foi fácil a vida do apóstolo Paulo? Ele foi perseguido? Ele foi sacrificado? Ele sofreu muito, gente. Mas ele desistiu? E a gente com pouca coisa. Só exemplo, tá? Sai daí, levanta daí. Sai daí, aí no teu lugar. Ele já não vem mais para a igreja. Só exemplo, tá? Ele já não vem mais para a igreja. Aí que entra a maturidade. Que nós precisamos ter. Entender que o chamado é muito maior do que a situação do que você vive. A situação que você vive é passageira. O teu chamado é eterno. Agora a situação que nós vivemos hoje, ela é passageira. Agora entenda isso, o nosso chamado, ele é eterno. Profetas é um adivinho que alega ter sido contactado pelo sobrenatural, ou adivinho que fala por ele, servindo com um intermediário com humanidade, passado este novo conhecimento descoberto da entidade sobrenatural para os outros. Quem aqui é profeta? Ninguém. Ei, meu amor, levanta a mão aí, por favor, me salva. É aquela ali é profeta. Eu sou profeta, você é profeta. Profetize na sua vida. Profetize na vida dos outros. Coisas boas. É um dom que Deus nos deu. Profetizar. Profetizar coisas boas. A gente precisa entender isso. Que da nossa boca é um rio de águas vivas. O evangelista, pregar as boas novas, ganhar vida para Jesus. Nós todos precisamos ser evangelistas. Nós todos precisamos ganhar vidas para Jesus. Lá em Mateus fala: ide fazer-lhe discípulo para todas as nações. E a gente precisa ganhar vidas para Jesus. Nós precisamos ensinar, tirar o povo do cativeiro. Tem gente que não quer sair. Tem gente que não quer sair. Ele quer ficar lá dentro. Não, tá bom aqui, tá bacana. Mas eu e você temos a obrigação de ajudar ele. Mas ele não quer sair, ele vai ficar. Mas Deus vai te cobrar. Depois tu vai prestar conta para o Senhor. Tu vai prestar conta das vidas que Deus te entregou. Ou tu acha que tu vai chegar lá e vai ficar de boa? De boa? Vai não, mano. A gente precisa entender que o nosso chamado faz parte disso daí. E todo discípulo do Senhor tem de prestar conta. Precisa ouvir a voz do seu Senhor. Pastores,
Pastores que cuidam das suas ovelhas, cuida de pessoas, ter o amor por vidas, de cuidar de vidas, ter o amor de cuidar das pessoas. Vou dar um exemplo bem aqui para vocês aqui, ó. A pastora Josi, quando ela voltou de São Paulo, nós sentávamos e conversamos. E ela disse: não, pastor, vamos fazer a obra do Senhor junto, vamos. Esse negócio de estamos juntos, né, é meio passado, né? Vamos fazer a obra do Senhor, vamos lá. Daquele dia para cá, ninguém fala alto com ela. Ninguém. Porque aqui vai ter um pastor para defender a senhora. Aqui vai ter um pastor para defender dos lobos. E a gente vai conversar. Se a pessoa não quiser conversar, a gente vai para a oração, né? Lógico, evidente, né? A gente vai para a oração, né? Lógico, né, gente? A oração quebra qualquer jugo. Então pronto, vamos para a oração. Mestre, ensina, treina, ser um influenciador. O que você tem deixado de legado? O que você tem feito para deixar um legado? Não estou pensando nisso agora, mas cuide de pensar quanto você é novo, porque depois de velho vai ficar mais difícil. Você precisa treinar as pessoas, você precisa fazer as pessoas entender a ser melhor do que você. Um bom líder é aquele que não faz falta. É aquele que não faz falta. Lá na empresa, eu não avisei nada, eu não falei nada, mas se for preciso eu passar agora 30 dias fora, a empresa vai continuar funcionando, vai continuar vendendo, vai continuar entregando e vai continuar comprando e vai continuar recebendo e produzindo. A empresa não precisa de mim para funcionar. E aqui vai chegar o ponto disso aqui. Aqui vai chegar o ponto que não vai precisar do pastor estar aqui. Lógico, eu vou estar aqui, tá? Não penso que vocês vão se livrar de mim, não. Mas não vai precisar. Não vai precisar eu falar para o Ayrton do som. Não vai precisar eu falar para o dono do louvor. Não vai precisar eu falar para o Fernando da intercessão. Não vai precisar eu falar para quem quer que seja. Porque todos vão saber a sua função e todos vão estar em unidade. Em unidade para acontecer a obra do Senhor. Hoje nós estamos em fase de treinamento, nós estamos em fase de acontecer as coisas, de ajustar. Mas breve isso vai acontecer. Porque todos vão entender o seu chamado, todos vão entender o sobrenatural do Senhor, todos vão entender a posição que Deus quer te colocar. Todos. Olha que interessante, Atos 1:8, bota aí, Anderson. Atos 1:8, tu botou até o 10. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em todo Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Deus quer derramar poder, mano velho, na minha e na sua vida.
Aonde tu colocar as tuas mãos, meu irmão, vai florescer. Aonde tu colocar a planta dos teus pés, tu vai ter por herança, Senhor. Aonde tu profetizar, vai acontecer. É isso que Deus quer na nossa vida. É isso que Deus quer nos levar, motivar. A Bíblia nos fala, rapaz, se você for parar, ela nos motiva de Gênesis a Apocalipse. Ela tem motivação para isso. Entenda o seu chamado. Não seja cabeça dura. Eu passei 17 anos atrasando o chamado da minha esposa. Eu passei 17 anos ela orando por mim, ela fazendo ali campanha. Agora eu me lembrei da camisa do Flamengo, viu? Ela pegou a camisa do Flamengo, foi lá para a Universal, largou dentro do tanque da Universal. E aí que eu sabia de todas as camisas. E ela orou tanto que eu não dei falta. Entendeu? O poder da oração, o poder. Então esse tipo de situação, entenda, servir a Senhor é tão bom. Ver uma vida ganha para Jesus é tão bom. Alguns dizem que ele é o meu xodó, é o meu puxa-saco. Ele não é meu puxa-saco, não. Ele é meu xodó, é meu escolhido mesmo. O Fernando foi a primeira pessoa que eu ganhei para Jesus. Ah, mas é teu queridinho. É mesmo, é meu queridinho, tá? Assim como todos também aqui são. Só que ele foi a primeira pessoa que eu ganhei para Jesus, gente. Você lembra qual foi a primeira pessoa que você ganhou para Jesus? Você lembra a última pessoa que você ganhou para Jesus? Você sabe disso. E Deus quer fazer infinitamente mais. Pergunte para você mesmo. Qual foi a última pessoa que você ajudou a sair das trevas, a caminhar com Jesus? Teve outro caso que uma outra pessoa que eu ganhei para Jesus e ela se desviou. Eu fiquei tão mal com aquilo. E aos poucos foi resgatando. E está aí a pessoa. Então são coisas assim que Deus faz e a gente não entende, a gente não sabe. Mas Deus tem um chamado muito lindo para mim e para você. Entenda isso. Faça isso acontecer. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Não desista no meio do caminho. Não desista. Os fracos desistem, os fortes permanecem. Seja forte, seja fiel. Seja um com o Senhor. Não seja um com Satanás. Não seja um com Satanás. É um versículo mudou a minha vida. E ela pode mudar a sua também. O versículo fez eu me levar aonde eu estou hoje. E nunca ache que você não é capaz. Nunca. Porque se você achar que você não é capaz, você sempre vai ficar na sua mesmice. E você não vai entender o propósito de Deus. O propósito de Deus é muito lindo. O propósito de Deus é sobrenatural. O propósito de Deus nos leva a lugares maiores. Como a Kelly pregou domingo, o Senhor é a nossa alegria. A alegria do Senhor é a nossa força.
Deus vai fazer o sobrenatural sobre a minha e a sua vida. Quero orar com você. Fique de pé. Vamos orar.